apresentando essas perguntas, por favor. Muito obrigado, amém. Bom ver vocês novamente aqui na cidade de Nova York. Vamos fazer o máximo possível para entender os temas mais importantes da profecia bíblica, os fundamentos dos ensinos de Cristo. Amém. Boa noite. Como estão todos vocês hoje à noite? Primeira pergunta. Será que a Bíblia não diz que a lei foi pregada na cruz? Ontem à noite nós falamos da relação entre a lei e o Cordeiro. Às vezes as pessoas falam do versículo Colossenses 2:13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Há vários tipos de leis na Bíblia. Os 10 mandamentos, as leis cerimoniais. Quando os gentios começaram a se converter pelos evangelistas judeus, eles eram todos judeus, os apóstolos eram judeus. No Pentecostes, o Espírito Santo caiu sobre os judeus. Alguns estavam dizendo, você precisa ser circuncidado, guardar as festas. E começaram a colocar as leis cerimoniais sobre os cristãos do Novo Testamento. E eles disseram, não. Essas coisas foram pregadas na cruz. O véu no templo judaico foi rasgado de cima a baixo quando Jesus morreu na cruz. Não precisamos mais matar cordeirinhos, nem guardar essas ordenanças. As leis cerimoniais foram escritas pela mão. O escrito da dívida diz. Essas leis cerimoniais não precisamos guardá-las mais porque estão relacionadas ao santuário. Mas os 10 mandamentos, não. Os 10 mandamentos são eternos. Será que os cristãos podem matar, mentir, cometer adultério? Não. Será que Lúcifer aparece como falso Cristo antes ou depois do fechamento da porta da graça? Haverá uma época em Apocalipse 22, quando os salvos estarão salvos e os perdidos já perdidos. Lembram da época em que Noé estava construindo a arca? Chegou um momento que finalmente Deus fechou a porta. Sabe que depois que Deus fechou a porta, os perdidos estavam perdidos, mas os salvos. E não choveu pelos próximos 7 dias. Ou seja, haverá um período de tempo quando as 7 últimas pragas começarem a cair. Em Apocalipse 22:11 diz que não haverá mais mudança de lados, não mais purificação de pecados. A pergunta é, quando é que Satanás personifica Cristo? Antes ou depois do fechamento da porta da graça? Começa antes. Se todo mundo já tomou a decisão, para que Satanás quem que ele iria enganar? Mas transita para depois do fechamento da porta da graça, onde ele tenta aniquilar o povo de Deus. Apocalipse diz, capítulo 13, que quem não receber a marca da besta deve ser morto. Em algum momento você falará sobre a marca da besta? Sim, teremos uma lição sobre isso. Se alguém é um cristão devoto, mas perdeu a memória por demência ou alguma lesão,
Será que essa pessoa ainda pode ser salva? Sim, claro, Deus é um Deus de amor. Deus não nos julga pelos boas obras ocasionais que fazemos, mas quem estamos seguindo. Se alguém segue ao Senhor, mas algum problema fisiológico o faz perder sua capacidade de pensar, já não é mais a pessoa. Se a pessoa tem um acidente ou alguma incapacidade mental causada por isso, Deus quer salvar o máximo de pessoas possível. As pessoas serão julgadas pelo momento em que elas racionalmente o serviram. A Bíblia nos diz que os filhos não são julgados da maneira como os adultos são julgados. Todos entendem sobre a idade da responsabilidade. Chega um momento em que as crianças entendem a diferença entre o certo e o errado. E aí, finalmente, elas podem tomar a decisão de ser batizados, entender o plano de salvação. Se as crianças morrem antes desse tempo, elas não são julgadas da mesma forma. Jesus disse: a quem muito se lhe dá, muito se lhe é requerido. Nós não entendemos. Quando nós não entendemos, é diferente. Deus é bom, Deus é misericordioso. As criancinhas não entendem muitas coisas. Nossa família recentemente perdeu 7 bichinhos de estimação. Será que eles estarão no céu? Depende se vai ser um cão ou um gato. Sabe, não está além das possibilidades de Deus fazer isso. A promessa que eu faço é que ninguém estará desanimado quando chegar no céu. Todos estarão no céu. Então, não nos preocupemos com isso. Mas haverá coisas que a gente não pode imaginar. Aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração do homem. As coisas que Deus preparou para nós. Sabe? O seu cachorrinho, o seu gato, o seu periquito. Deus vai nos surpreender. Deus inspirou os corvos a alimentar Elias. Deus inspirou uma mula a falar com Balaão. Os animais podem ser influenciados. Quando chegarmos ao céu, será divertido. Vamos ver. Se a Bíblia é um livro judaico e os judeus são o povo escolhido, todos não deveríamos seguir a fé judia? A Bíblia é tão clara que se você está em Cristo, você é da semente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Judeu é aquele que é internamente, diz a Bíblia. A função dos judeus era apresentar o Messias ao mundo. O que eles fizeram de maneira especial no Pentecostes. Jesus disse aos discípulos após a ressurreição: vão primeiro para os perdidos as ovelhas perdidas da casa de Israel. E logo em seguida eles espalharam o cristianismo ao mundo. Todos nós fomos enxertados na vinha de Israel. Mas ninguém é salvo porque é judeu pelo sangue. Ninguém é salvo pelo DNA. Todos somos filhos pela fé. Só porque você diz, eu sou judeu, Deus tem que me salvar? Não. Jesus certa vez disse, vocês são do seu pai, o diabo.
Para judeus ele falou isso. E talvez algumas igrejas cristãs ele diga a mesma coisa. O cristianismo é uma extensão da fé que nós encontramos em Gênesis, amém? No decorrer dos anos, tem havido muitas diferenças em tradições, mas fundamentalmente, nós nos baseamos nos profetas, na lei, nos apóstolos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. 10% de tudo que Jesus falou era citando o Antigo Testamento. Quem são os 144 mil? Aí está uma boa pergunta profética. Em Apocalipse 7, fala de anjos que estão segurando os ventos da contenda. Eu acho que eles estão segurando esses ventos agora mesmo, até que os servos de Deus estejam selados, e ouvi o número dos selados. São 144 mil. São mencionados novamente em Apocalipse 14. Quantas tribos de Israel? Os 12 filhos de Jacó. Aproximadamente 12 juízes. Quantos apóstolos Jesus escolheu? 12. Mas por que 12? 10 das tribos já haviam sido levadas para a Síria. Ainda assim, ele chamou 12. Quando o Espírito Santo foi derramado? Depois que substituíram Judas, tinham 12, o Espírito Santo foi derramado. Jesus escolheu 12 líderes para atingir uma grande multidão. E nos últimos dias, haverá 12 vezes 12 mil. Os 144 mil não são os únicos salvos. Isso reduziria muito nossas chances. Eles são como os últimos apóstolos dos últimos dias que vão levar o evangelho ao mundo para a segunda vinda, não para a primeira. Diz que eles seguem o Cordeiro aonde quer que eles vão. Os apóstolos seguiram Jesus aonde quer que eles foram, onde quer que ele ia. Nossa última pergunta. Será que os não crentes têm anjos da guarda? Sim. Caso contrário, não sobreviveriam. Eu não conhecia a Deus e Deus me salvou da morte tantas vezes. Você deve conhecer muita gente aí pelo mundo, não cristão, que Deus cuida, tem o ditado, das crianças e dos bêbados. Parece que Deus tem um cuidado especial com essas pessoas porque Ele quer que eles o encontrem. Se você desejar enviar sua pergunta bíblica, escaneie esse QR Code. Aí está na tela. Teremos mais uma música especial. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear my burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus,
but ask him, he will deliver. Make of my troubles quickly an end. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help. Yes, Jesus can help. Oh, Jesus can help me. Jesus alone. Amen. Well, tonight our lesson is entitled The Fate of the Lost. It's number 5. And if you're watching online, you can just go to the Prophecy Odyssey website and you can download the lesson. Amém. So if you are here, I hope you're ready. This is an important Você subject. pode baixar Now, of course, the a devil lição de knows hoje that the Bible says no link da nossa descrição no YouTube. So if you were the devil, you would do your very best to try and portray God as a God that is not a God of love. Se você fosse o diabo, você tentaria retratar Deus como um Deus que não é um Deus de amor. E o tema de hoje é um tema mal compreendido por muitas pessoas. Então, a má compreensão dessa mensagem pode levar a resultados terríveis. Bem-vindos mais uma vez ao programa Odisseia Profética. Estamos apresentação número 5. Esse é um dos temas prediletos meus. Vamos falar sobre o destino dos perdidos. Por que o destino dos perdidos é um dos seus temas prediletos? Vocês vão descobrir. Também queria saudar aqueles que estão assistindo online. E eu espero que eu esteja falando bem pausadamente para que a inteligência artificial consiga traduzir claramente para essas 16 ou 17 idiomas. Estou muito feliz pelos amigos que estão nos assistindo pela 3EBN, Hope Channel International e muitas outras. Estamos felizes por estar aqui de volta à cidade de Nova York, onde eu cresci e estudei. Hoje à noite vamos tratar de um assunto que é difícil e vocês vão ver que ao mesmo tempo é motivante. E fala sobre uma das coisas mais mal compreendidas da Bíblia. Desde o início da Bíblia até o final, temos 2 destinos sendo discutidos: os salvos e os perdidos, Cristo e o diabo, o bem e o mal, luz e trevas. Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Há 2 estradas, há 2 destinos. E você gostaria de estar no time dos que estão ganhando. Eu não quero me concentrar muito no time perdedor, mas precisamos entender, porque isso pode afetar a sua crença na recompensa e naquele que dá a recompensa. Eu sempre gosto de iniciar com um fato incrível. Há alguns anos, nós fomos à Itália
e fomos à cidade de Pompeia. Na primeira vez que eu fui, eu tinha 16 anos. Mas desde então, agora, você já deve ter ouvido falar dos moradores de Pompeia e Herculano, que moravam na base de um enorme vulcão. Por volta de 62 depois de Cristo, eles sentiam esses terremotos e parecia que eles tinham sinais de que havia atividades. E por 17 anos, os sinais aumentavam em intensidade e frequência, mas parecia que eles não se preocupavam tanto. Pompeia era como se fosse a Las Vegas do Império Romano. Muitos soldados iam para lá como uma recompensa. Então, durante esses 17 anos, a atividade sísmica dos vulcões aumentou, mas as pessoas só buscavam o prazer naquela cidade de Pompeia. E chegou o momento em que toda aquela cidade, explodiu. No ano 79, houve uma enorme erupção que enterrou ambas as cidades. Milhares de pessoas foram mortas e ficaram congeladas no tempo. 1.600 anos depois, em 1748, fizeram algumas escavações e eles chegavam sempre nessas cavidades, nas cinzas. Então, eles injetaram gesso nessas cavidades e eles descobriram que os corpos haviam sido decompostos e aquele espaço vazio eram os próprios corpos que foram preenchidos pelo gesso ali. O desastre os pegou de surpresa, apesar de todos os sinais. Isso nos faz lembrar de uma terrível destruição que a Bíblia nos fala. Jerusalém foi destruída pelo exército de Tito em 70 depois de Cristo. E há quem diga que muitos dos soldados que participaram da destruição de Jerusalém talvez estivessem de férias em Pompeia. Eu comparo isso com a destruição dos ímpios. E vamos ver o que as pessoas nas ruas têm a dizer sobre o assunto do inferno e a punição dos perdidos. Eu acho que o propósito do inferno é deixar que as pessoas saibam que há repercussões negativas pelas coisas que se faz neste mundo. Seja uma punição imediata ou não, vai vir no futuro. Eu estou fazendo algo errado, ninguém me vê. Algo vai vir para essa pessoa no futuro, algum tipo de punição. Então, eu preciso cuidar da minha vida. Eu acho que o propósito do inferno é assustar as pessoas. No cristianismo, especificamente, eu diria... Eu acho que é um local sem Deus. O propósito é garantir que tomamos decisões que não vão impactar as pessoas ao nosso redor. O inferno é um local onde os não crentes vão quando morrem, se não fizeram boas obras. Acho que é um lugar onde as pessoas mais ímpias e malignas vão. É um local onde
aqueles que não seguem a Cristo vão. Eu acho que nós estamos vivendo no inferno agora. Eu não acredito no inferno. De acordo com a palavra de Deus, é um lago de fogo. Eu acho que o inferno não existe. Eu acho que o inferno depende de como você passa a sua vida aqui. Certamente há alguma tortura. Sim, o inferno é fogo. É só fogo. Onde sofreremos por toda a eternidade. Eu acho que o inferno é realmente nossa perspectiva da nossa própria realidade da vida. Interessante. Eu acho que quanto a esse assunto, há muita unidade quanto a esse tema do que com relação a outros temas. Sabe, quando se fala de inferno, se você vive uma boa vida, uma vida bondosa, você vai para o céu. E há consequências quanto ao modo como você vive sua vida. Mas de onde nós obtemos nossas respostas? Entrevistando as pessoas nas ruas ou pela palavra de Deus? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre este assunto. Pergunta número 1. Vamos lá. Quais duas cidades dadas como exemplo na Bíblia falam da destruição dos ímpios? E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Se quisermos saber o que vai acontecer com os ímpios, vejam o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Foram queimadas. E podemos ler aqui em Judas 1:7. Sodoma e Gomorra são postas para exemplo do fogo eterno. E o fogo eterno significa que as consequências desse fogo são eternas. Caso você não saiba, se você vai a Gênesis 19, diz que Ló e Abraão eram parentes. Ló era sobrinho de Abraão e eles precisavam se separar. Tinham muito gado. E Ló pôs seus olhos em direção a Sodoma. Ele gostava desse jardim do vale. Havia muita vegetação, os animais. E ele pensou, eu acho que os meus animais vão gostar daqui. A esposa disse, tem muito shopping center bom por aqui, quem sabe? Mas a Bíblia dá a entender que não foi uma boa decisão, porque os homens de Sodoma eram pecadores, vis pecadores. Sabia que antes de chegar o grande dia do juízo, 5 reis do norte se uniram e atacaram os reis de Sodoma e Gomorra e os conquistaram e os levaram cativos. E Ló e sua família foram levados nessa destruição. Era um juízo para nos trazer, para levar a atenção dessas pessoas. E Abraão veio com alguns dos seus soldados poderosos. Abraão tinha um exército de aproximadamente 300 homens. E eles conquistaram esses outros reis e resgataram eles de Sodoma e Gomorra. Foram salvos. E Deus esperava que eles mudassem os seus caminhos. Mas não mudaram. Perseveraram nos caminhos ruins, malignos. E Deus ainda mandou anjos para resgatar Ló e sua família.
Finalmente Deus disse: fujam, para que não sejam consumidos. Fujam da ira que está por vir. Nem olhem para trás sequer. E os anjos levaram a Ló, suas filhas, sua esposa, pelas mãos. Tiveram que arrastá-los da cidade, basicamente. E Deus fez chover sobre Sodoma e Gomorra fogo e enxofre do céu. E sabia que Sodoma era o lugar mais baixo, o nível mais baixo da terra. Há poucas semanas, tivemos um incêndio em Califórnia e nós pudemos ver esse incêndio como uma explosão nuclear. Deus destruiu essas cidades da planície com fogo que veio do alto. E a Bíblia nos diz que, por fim, Deus vai criar novos céus e nova terra. Eu queria trazer Karen aqui para demonstrar algo. Há quem diga que a cidade de Sodoma e Gomorra é só um mito, um conto de fadas. Na área onde Sodoma e Gomorra, onde se acredita que estavam Sodoma e Gomorra, eles têm cinzas. E nas cinzas há essas bolas de enxofre. É o único lugar no mundo onde você encontra essas bolinhas de enxofre. Vou vir para cá, talvez a câmera consiga pegar. Olha só isso aqui. Eu só toquei um pouquinho com o isqueiro e dá para ver aqui que já está fumaçando. Dá para ver a fumacinha? Ninguém vai querer estar pisando em enxofre. Isso não é um mito. Isso aconteceu. Foi uma destruição de verdade. Há consequências para o pecado. Pergunta número 2. Quando os ímpios serão destruídos no fogo do inferno? O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Quando falamos sobre o assunto do fogo do inferno, há dois extremos. Um grupo vai dizer, não existe tal coisa. O inferno só existe aí para assustar as pessoas, alguém disse nas ruas. E tem gente que diz que o inferno queima o tempo inteiro. E tem essa imagem de pessoas sendo queimadas. E esse fogo nunca cessa de queimar. Por quanto tempo? Para todo sempre. Eu não sei se você consegue compreender. Lembra do momento em quando os Estados Unidos estava combatendo a ISIS? Um soldado da Jordânia esteve combatendo também. Mas, na verdade, eles o trouxeram e filmaram e o levaram no deserto e colocaram numa jaula e não havia como escapar. Jogaram gasolina nele e, com a câmera filmando, lançaram um fósforo e o incendiaram. E transmitiram isso pela internet e mostraram o que eles faziam com o piloto. E, em tremenda agonia, ele morreu. E o seu pai viu isso. A gente ouve e é horrendo. Pergunta:
Você acredita que o Pai Celeste vai pegar o objeto de sua criação, feita à sua imagem, que nasceu com a propensão para pecar, e se você não me amar, ele vai dizer, eu vou queimar você, mas não queimar somente, mas queimar para sempre? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina que assim como Sodoma e Gomorra, os ímpios são queimados no inferno. Pergunta, quando que isso acontece? A Bíblia diz, para livrar da provação os piedosos e reservar. Ou seja, Deus está reservando. Então, quantas pessoas já estão passando pelo inferno? Não. O juízo é para o futuro. É no último dia. As pessoas não estão queimando no inferno antes do dia do juízo. Será que todo mundo queima para sempre? Será que não há graus diferentes de recompensas? O mais justo seria que um adolescente que não se comportou bem, viveu uma vida errada, ele não deve morrer como Stalin ou Hitler. Não parece muito justo. Eu quero simplesmente fazer com que você pense, mas eu vou mostrar aqui as passagens bíblicas. João 12:48 diz que a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. E Jesus diz que na consumação do século, é somente na consumação do século, o Filho do Homem mandará os seus anjos, ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Está bem claro dos ensinos de Cristo que há uma punição. Haverá fogo pelos ensinos de Jesus. Sim, claro, com certeza. Se os ímpios que morreram ainda não estão no inferno, onde eles estão? No limbo, no purgatório, em algum outro local, como o seio de Abraão? Vem a hora. Se vem a hora, é futuro. Em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo ou condenação. Há duas ressurreições. A dos justos, os mortos em Cristo, ressuscitam primeiro. Se temos uma primeira ressurreição, ora, teremos uma segunda. Não há sentido dizer a palavra primeiro se não há uma segunda. Apocalipse 20 diz que o restante dos mortos não ressuscitou até que se completassem os 1000 anos. Tem pessoas que acreditam que têm seus entes queridos que morreram. Alguns acham que há pessoas queimando agora mesmo. Eu me lembro numa fila no supermercado, vi uma dessas revistas tabloides que dizia: and the demons are escaping. And I suppose there's some people that believe that, but that's not what the Bible teaches. They're in their graves. Again, another verse for you. Job 21, verse 30 and 32. The wicked are reserved for the day of doom. Jó 21, 30 e 32 diz que o mal é poupado no dia da calamidade. Finalmente é levado à sepultura e sobre o seu túmulo se faz vigilância.
estão na sepultura, estão no seu túmulo, have been driven to the point of insanity, thinking that someone they love died, and that while they walk the earth, these people are writhing and screaming and shrieking in the flames. I was listening years ago há alguns to a anos, Christian radio station. eu estava ouvindo uma estação de rádio cristã e as pessoas enviavam suas perguntas. Bible questions were all across the board. I mean, the station had some good music, and they'd read the Bible. Tinha boa música, eles liam a Bíblia. Mas quando esse rapaz veio responder perguntas, eu tinha problemas com ele. E eu estava ouvindo certa vez. Era uma senhora que estava passando por momentos difíceis. E ela falava que meu filho morreu faz poucos dias, instantaneamente, num acidente de carro. Ele não fazia nenhuma profissão de crer em Deus. Será que ele está queimando no inferno agora? Primeiro, ele tentou se esquivar da pergunta. Será que ele está queimando no inferno? Ela perguntou. E finalmente ele disse, sabe, de acordo com a Bíblia, se ele morreu sem Cristo, a próxima parada é que ele está no inferno e no fogo do inferno. E quanto tempo ele estará lá? Para sempre. Já pensaram quanto tempo é para sempre? Isso significa que se essa pessoa morreu, já se queimaram por um minuto. 1 milhão de anos, a partir de agora, estão tentando procurar ajuda e nunca conseguem. Você nunca parará de sentir a agonia, essa dor excruciante pelos pecados de uma vida. Quanto tempo são 89 anos comparado a uma eternidade? É nada. Queimar uma pessoa para todo o sempre por essa vida minúscula. Explique-me para essa justiça. Mas a gente não entende como é o pecado. Ele é Deus, Mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho, amigos. Quantos admitiriam, como humanos, que todos pecaram e carecemos da glória de Deus? Todos temos uma inclinação natural ao pecado. E torturar uma pessoa pela eternidade que você criou, e você é um Deus de amor e justo, por todo sempre, pelos pecados de uma vida tão curta, faz sentido? Não é bíblico. E eu vou mostrar isso da Bíblia. Em primeiro lugar, ninguém está queimando agora. Quais são as duas únicas opções para todos os homens? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As duas escolhas são vida ou perecer, cessar de existir. Você vai para o supermercado e compra coisas perecíveis, ou seja, coloca na geladeira ou coma rapidamente, porque vão perecer. Não dura muito tempo. Se você comer do fruto proibido, Deus disse para Adão e Eva, você certamente morrerá. A morte é a ausência da vida. Moisés, antes de morrer, ele esteve lá diante do povo de Israel e disse, eu coloco diante de vocês duas opções. Josué, e disse, todos podem escolher a vida. Mas lembra o que nós aprendemos sobre o diabo? Ele quer causar uma falsa representação de Deus. Até o meu ensino médio, eu passei por 14 escolas diferentes.
Muitas vezes porque meus pais se mudavam, outras vezes porque eu causava muitos problemas e era expulso. Eu sei que é difícil de acreditar. Mas eu passei por várias escolas denominacionais e ouvi muitas vezes: se você faz o bem, você vai ter uma boa recompensa. E quando eu fui para o colégio militar em Nova York, você poderia escolher entre o culto, a missa católica, ou o culto evangélico, ou judaico. Basicamente, todos diziam as mesmas coisas. Se você fizer o bem, vai para o céu, mas se fizer a coisa errada, vai para o inferno. Mas como assim que as pessoas vão morrer para sempre no inferno? O retrato que eu tinha de Deus era: eu não quero acreditar nisso, eu nem posso acreditar nisso. Se há um Deus, ele é a pessoa mais malvada do universo. Eu sou apenas uma criança e meu comportamento errado eu não posso evitar. Para mim é muito difícil fazer o bem, então ele vai me queimar para sempre? Não dá para amar um Deus assim. Se há Deus, eu odeio esse Deus. Mas quando eu aprendi a verdade bíblica sobre esse tema, isso me libertou. E agora eu passei a amar a Deus depois disso. Temos duas opções: vida ou morte. Romanos 6:23, porque o salário do pecado não é a vida eterna nas chamas, é a morte, a ausência de vida. Qual foi a primeira mentira contada? Se você comer do fruto proibido, certamente morrerás. E a serpente disse à mulher: ou você vai viver para sempre no céu ou para sempre no inferno. A Bíblia não diz isso. Essa foi a primeira mentira. Logo a serpente disse à mulher: certamente não, é certo que não morrereis. O que acontecerá aos ímpios no inferno? Salmo 37. Mais um pouco de tempo e já não existirá o tempo. Já não existirá o ímpio. Os ímpios, no entanto, perecerão. Em Malaquias, capítulo 4. Eis que vem o dia e arde como fornalha, e todos os que cometem perversidade serão como restolho. É preciso queimar não somente os galhos, mas também a raiz. E quando é o restolho, não há nada mais sobrando. Não lhes deixará nem raiz nem ramo, diz o verso. E logo ele vai criar novos céus e nova terra sobre essas cinzas. Onde o inferno acontecerá? Isso surpreende muita gente. Há 4 palavras na Bíblia que são traduzidas como inferno. A mais comum é conhecido como Sheol, que simplesmente significa sepultura. É uma palavra hebraica, sepultura. Os judeus enterravam seus mortos no Sheol, na sepultura.
E temos a palavra Hades, que vem da mitologia grega, um local governado pelo deus Plutão. E temos a palavra Tartarus, um local de trevas, aparece só uma vez na Bíblia. E temos a palavra Gehenna. E essa aqui causa problemas com algumas pessoas. Fora de Jerusalém temos o Vale de Gehenna. E era onde as pessoas jogavam o entulho da cidade. As pessoas pegavam o lixo da cidade e jogavam no Vale de Gehenna. Os primeiros reis de Israel se haviam voltado contra Deus e haviam feito estátuas ali para os outros deuses. E os povos piedosos disseram, não, vamos tornar isso no lixão aqui. Estava cheio de animais ali. Cutting off your hand or plucking out an eye and going to heaven maimed than having your eye in your hand and your foot and going to Gehenna. Jesus disse, é melhor que você perca o seu braço ou o seu olho do que não entrar no céu e ir para Gehenna. Alguém aqui acredita que a gente vai entrar no céu sem um olho ou sem um braço? Jesus está dizendo, se você tem um pecado que vai impedir você de entrar no céu, tira esse pecado da sua vida. É melhor você entrar no céu sem esse pecado do que entrar em Gehenna com um corpo completo. Ninguém vai ser comido pelos vermes por toda a eternidade. Onde que esse inferno queima? Onde está localizado o fogo do inferno? Na África do Sul, nas minas, eles chegam a trabalhar em locais que são muito, muito quentes. Aqui, na cidade de Nova York. Será que é aqui onde o fogo do inferno queimará? A Bíblia diz, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E em Apocalipse 29, and fire comes down from God out of heaven and devours them. I don't want to get too close to this virtual reality because I don't want to. Eu nem quero chegar tão perto dessa realidade virtual aqui. That's the wrong word picture. So where is hell going to burn? Onde que o inferno vai queimar? A Bíblia diz, pela superfície da terra. Apocalipse 20, verso 9. Em Malaquias diz que os ímpios estarão sob os pés dos justos como cinzas. Deus está fazendo um novo céu, uma nova atmosfera e uma nova terra. Deus tinha um plano no começo e ele vai concluir. Então, outro grande mito sobre o céu. Quem está a cargo do inferno? They went up on the breadth of the earth. They surrounded the camp of the saints, the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. So it's coming down there, where? On the earth. When it comes down and it devours them.
Ele devora, ele consome as pessoas pela superfície da terra. Apocalipse 29. E quem está a cargo? Será que é o diabo? Vocês já ouviram a piada de que São Pedro está a cargo das portas de entrada do céu e o diabo a cargo do inferno? Quantos já ouviram isso? É por isso que ele tem sempre esse tridente. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? O diabo está a cargo do inferno? Não. A Bíblia diz que o diabo tem medo do inferno, que foi preparado para ele. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Por que se chama lago? Ao fim dos 1000 anos, a Nova Jerusalém desce do céu para a terra. Todos os ímpios que já viveram vão ressuscitar. E são conhecidos como Gog e Magog, e ele os arregimenta contra a cidade de Deus. O diabo mostra que ele não mudou, e Deus faz descer fogo. Assim como Deus fez cair água do céu para destruir os ímpios na época de Noé, Deus vai fazer descer fogo do céu. Somente aqueles na cidade serão salvos. E isso vai formar um lago, não se preocupe. A muralha da cidade é alta e ele vai protegê-lo. E todos os que estão do lado de fora serão consumidos. Esse fogo vai purificar o planeta. E Deus criará novos céus e nova terra. Satanás não está a cargo do inferno. Ele tem medo do inferno. Em 2 Pedro, em Judas, o diabo está acorrentado. Sabemos quem tu és, Jesus. Vieste tormentar-nos antes do tempo. Os demônios têm medo de Jesus. Jesus, no final, vai separar as ovelhas dos bodes. E ele dirá aos bodes: apartai-vos de mim, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. E aqueles que amam seus irmãos e a Deus, bem está, servo bom e fiel. Tomai posse do reino que está preparado desde a criação do mundo. Se você está assistindo pela internet ou aqui, pessoalmente, Deus quer que você ouça a verdade. Ele quer que você seja salvo. Jesus quer lhe salvar. Será que algum dia o fogo do inferno se apagará? É o que a gente quer saber. Isaías 47:14. Nenhuma brasa restaurará para se aquentarem, nem fogo para que diante deles se assentem. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Mas a Bíblia não fala de um fogo inextinguível. Deixemos a Bíblia se interpretar. Deus é o autor e ele sabe o que cada palavra significa. Então, o que a Bíblia quer dizer com isso? Mateus 3:12, Jesus disse: limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O que significa esse fogo inextinguível? Extinguir é um verbo. Ninguém conseguirá extinguir esse fogo.
Nada poderá ser feito para extingui-lo. Jeremias 17, versos 27. Temos uma profecia de Jeremias. Ele viveu antes do cativeiro babilônio. Mas se não me ouvirdes e por isso não santificardes o dia de sábado e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará, não se extinguirá. Mas sabe o que aconteceu? Nabucodonosor veio, eles não se arrependeram, ele queimou a cidade. E foi um fogo que não se apagou. O templo foi queimado por um fogo inextinguível. Isso só significa que não há uma parte ativa para extingui-lo, mas a obra que o fogo desempenha Sodom and Gomorrah, Jude 1, verse 7. What does God mean by eternal fire? Sodom and Gomorrah and the cities around them, they are set A obra que o fogo desempenha é de consequências eternas. eternal fire. Now here's the question. Are Sodom and Gomorrah still burning today? Será que Sodoma e Gomorra ainda está queimando hoje? Was the result of the fire eternal? O verso bíblico diz: Resurrection, no rebuilding. como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno. Será que Sodoma e Gomorra está queimando ainda hoje? Não. O fogo eterno tem consequências eternas. And I got some matches and I was able to burn the plexiglass hinges so that I could get out of the juvenile hall. The plexiglass burns, I know that. So that's a very nice pulpit. Temos um púlpito That pulpit in a bonfire. muito bonito. Se colocássemos esse púlpito You will never see that pulpit again. dentro de um fogo, See what I'm saying? God is saying poderíamos dizer que ele teria sido queimado com fogo eterno, porque jamais o veríamos novamente. die and you're saved, don't lose hope. There's a resurrection. But you know what God calls the destruction of the wicked? The second death. Sabe o que Deus chama Resurrection. a destruição dos ímpios? A segunda morte. Revelation 20, verse 10 states that the wicked will be tormented forever. Now this is probably the most difficult verse. It says forever, Pastor Doug. Doesn't that mean they're burnt forever? Let the Bible interpret itself. Temos um dos versos mais difíceis aqui. God uses these terms, like I said, in hyperbole. You've got to use it in its context. Apocalipse 20:10 afirma que os ímpios serão atormentados para todo sempre. Isso não indica um tempo sem fim? Look at the story of Jonah. Vamos analisar a história de Jonas. How long was Jonah in the belly of the fish? Quanto tempo Jonas ficou 3 days and 3 nights. We're gonna dentro do ventre de um grande in peixe? Jonah chapter 2, and he 3 dias e 3 noites. the earth with its bars closed behind me. Desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. 6 months ago, it's actually on YouTube. You can see a guy was kayaking and a big whale came up, didn't know he was there in the kayak and swallowed him. Há 6 meses, um rapaz foi engolido por uma baleia Probably getting therapy right now, but it happened. e foi cuspido para a baleia. Você pode ver isso no YouTube. Jonah, he was not swallowed by a baleen whale, but maybe a humpback or sperm whale that has they actually eat squid. Who knows? Might not have been a whale. God prepared a fish. It could have been anything. Deus preparou um peixe, poderia ter sido qualquer peixe. Mas quanto tempo Jonas ficou lá? It says, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Capítulo 1 de Jonas diz: 3 dias e 3 noites. Assim como o tempo de Jesus na terra. Assim como Jonas ficou no ventre de uma baleia, de um grande peixe, por 3 dias e 3 noites. E os sofrimentos de Cristo começaram na quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, sábado à noite. E ele ressuscitou no domingo de manhã. E ele chama esses 3 dias no ventre de para sempre. Dá para imaginar estar dentro de um grande peixe
por 3 dias, você vai dizer que ficou para sempre ali. Forever, amen? Parece para sempre. Use that term. You say, "Man, I haven't eaten in forever. I haven't seen that." Quantos já usaram essa terminologia? So, Nossa, you look at the context. Now, when God faz tempo, para sempre que eu não o vejo. well, from the context, it's unending because there's so many other passages. Here's another one. Outra passagem Anna aqui. brings her son to the temple. Ana traz o seu filho A boy, ao templo. Lord, that he might serve before the Lord there in the Se temple. você me der um filho, eu o trarei para que ele o sirva no templo para sempre. How long did he serve? Mas quanto tempo Samuel serviu? Life. O restante de sua vida, até ele morrer. Forever was when? Until Para he sempre died. era o quê? Era até Because ele you morrer. had a law that if you had a servant, after 7 years, you could let your Hebrew servant go free. Depois de 7 anos, You know, I love serving you. I want to stay your servant. He o would go to servo the next que woman, trabalhasse he will para be your servant um hebreu, What did that mean? Till he died. o hebreu poderia dizer, eu quero servi-lo para sempre. Esse para sempre significa até ele morrer. His day and night is because the devil is going to probably burn day and night. E o motivo pelo qual diz dia e noite é porque Read Ezekiel 28. provavelmente o diabo vai queimar dia e noite. More forever. Mas em Ezequiel 28 também diz que o próprio diabo Will not be any não more existirá. that it actually reads. He's gone. Ceased to exist. Ele Number 12. cessará de existir também. I jumped too far. Vamos para a pergunta número 12. Body destroyed in hell. Now, this A alma e o corpo são destruídos no inferno? people think, well, yeah, Pastor Doug, it's pretty clear the body burns up, but As pessoas pensam, Pastor Doug, está muito claro que o corpo what did Jesus say? é queimado rapidamente, mas a alma... Soul Mas o que é and que body Jesus both diz? destroyed in hell? Christ said in Matthew chapter 10 verse 28, Jesus diz, Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. fear him Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma in como o corpo. destroyed in hell. No inferno. Quem é? Soul and body. You're gone. Deus. Remember he said, Alma e corpo, não existe mais nada. believe in me, you don't perish, you live. Creia em mim e você não vai perecer, você vive. According to what he desires. Mas se você for You know, there are punido, great amounts você of vai reward. perecer. Sometimes Jesus said, great is your reward in heaven. If you're persecuted for righteousness. Se você é perseguido, aqui Jesus diz, grande é o seu galardão nos It céus. would have been better for that man if he had not been born. How'd you like to be Judas in the judgment and know you betrayed Jesus? Or be Hitler or Pol Pot or some of these despots? Será que você gostaria de ser um déspota Varying degrees no dia de of juízo, I not only want to get to heaven, I sabendo want que to você have traiu the Jesus? Lord. Amen? Eu não quero essa recompensa do inferno. Get there. Eu quero a maior das Some of you are recompensas. thinking, be honest, how much sin can I have and still get there? Alguns pensam, quanto pecado eu consigo cometer e ainda chegar aos céus? The edge you can be. Amen? Não, 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 não. Essa atitude está errada. Deveríamos caminhar o mais distante possível do abismo, não é verdade? The soul that sins, it will die. Em Ezequiel nós lemos, a alma que pecar, Just the body, essa morrerá. that sins will die. For whom will hellfire be kindled? Para quem será o fogo do inferno? Depart, Matthew 25:41, depart from me, you Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. the devil. Preparados para quem? Hell is not designed for you if O you go diabo because you followed the wrong leader. e seus anjos. Prepared for the devil and his angels. There are Foi good preparado angels, para o diabo e seus there are bad anjos. angels that Há are bons condemned anjos and shamed. e há maus anjos. Number 14. 14. Como se refere a Bíblia à destruição dos ímpios por Deus? Porque o Senhor se irará para fazer a sua obra, a sua estranha obra. Deus é um Deus de amor, de vida, de bênção, do bem. Eu falei para vocês há muitos anos eu vivia numa montanha, numa caverna. Encontrei uma Bíblia e me converti e nunca mais voltei à vida antiga. Um gato apareceu na minha caverna e eu chamava de estranho. E a gente se tornou grandes amigos. E à noite, no inverno, ele vinha perto do meu rosto com a patinha
go down to the bottom of my E ele entrava dentro and he'd purr down there at my feet. do meu colchãozinho para dormir. Ele ia até os meus pés. Mas às vezes eu via caçando ratos na caverna. E eu vi um ratinho lá pulando. E logo esse gatinho foi lá e pegou o rato. E os gatos são um pouco sádicos, é por isso que eles não vão para o céu. Se um cachorro pegasse o rato, ele simplesmente engoliria e pronto. Mas o gato só quer brincar com a comida. E ele trouxe o ratinho para mim e ficou brincando com aquele ratinho para lá e para cá, para lá e para cá. E finalmente esse ratinho tentando se salvar, pulou dentro do fogo da minha fogueirinha. Tem gente aqui que está com a compaixão pelo ratinho. Vocês não quiseram ver um ratinho queimando? Eu não pude fazer nada. E ele deu os últimos gritinhos e por 1 ou 2 segundos foi terrível. Eu mal pude tolerar ver esse ratinho sofrendo. Será que nós somos mais amorosos e misericordiosos que Deus? Parte o coração de Deus ver as almas por quem Ele entregou seu Filho morrerem. O que vai acontecer com os ímpios? Eles são devorados, são consumidos. Eles perecem, estão mortos, não existem mais. É a segunda morte. São destruídos. Não há palavra no hebraico. O pecado não se levantará por 2 vezes. A Bíblia diz que somente Deus tem a imortalidade. Então, essa ideia de que os pecadores são imortalizados, não, isso vem da mitologia para assustar as pessoas, para fazer com que elas façam o que eles querem que elas façam. Depois de o pecado e os pecadores serem destruídos, o que Jesus fará pelo seu povo? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Diz que todas as coisas se farão novas. Apocalipse 21:4. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não mais existirá. Nem pranto, nem o quê? Nem dor. Deus não vai imortalizar pecadores, não haverá mais dor. Não haverá mais dor depois da punição dos ímpios, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Haverá um momento, após os 1000 anos, quando veremos o juízo dos ímpios e teremos essas emoções naturais, partirá o nosso coração. Mas Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não mais dor, não mais sofrimento. Será que o problema do pecado algum dia surgirá novamente? Não se levantará por 2 vezes a angústia. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Só temos 2 escolhas: vida ou morte. Escolha a vida.
water of life freely. How many of you say you want that water of life? Todo aquele que crê. In the book of Job, it says, "Can a man be more righteous than God?" No livro de Jó diz, seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu We Criador? want to make that decision now. And we look forward to seeing you tomorrow night. We're going to talk about the love of God. Amanhã à noite falaremos sobre o amor de Deus. And the power Venha of ouvir sobre o espírito e o poder de Elias. When's our next meeting? Quando é nosso próximo encontro? Amanhã à noite. Traga os seus amigos. Changing presentation, I Será uma apresentação promise. Can I pray que vai transformar suas vidas.